Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos com o objetivo de refletir sobre as mensagens de Jesus, ainda de forma virtual, mas com certeza unidos em pensamento, mantendo as mesmas vibrações. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos, nos transportar para a nossa casa de oração, o Centro Espírita Cristo Redentor, buscar a sintonia dos protetores da nossa casa e do nosso anjo guardião. Pedimos ao Mestre Jesus que nos esclareça e permita que compreendamos sua mensagem, fazendo com que possamos utilizá-la no nosso aprimoramento moral e espiritual em todos os dias da nossa vida. Nossa reflexão de hoje se baseia no texto denominado Passaporte, retirado do livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. Quando reencarnamos, recebemos nossa passagem de vinda para a Terra, mas já temos nossa passagem de volta reservada, só a data que fica em aberto. Não sabemos quando retornaremos à pátria espiritual, mas temos certeza que voltaremos. O que devemos fazer, então, para que essa viagem de retorno seja calma e harmônica? Aqui, quando fazemos uma viagem ao exterior, seja para trabalho, para fazer um curso ou para o lazer, precisamos de um passaporte. Então, eu tiro meu passaporte para fazer uma viagem agradável, que vai me encher de alegria, seja no campo profissional, acadêmico ou para diversão. Eu associo então esse tema desse texto, que serve de base para a nossa reflexão de hoje, como uma analogia. O que devo, então, fazer nessa minha estadia aqui na Terra para conseguir meu passaporte e ter uma bela viagem de volta à pátria espiritual? Mas se sabemos que a morte é inevitável, o que leva o homem a temê-la? No livro Céu e Inferno, no capítulo 2, primeira parte, trata exatamente desse tema, o temor da morte. Nesse capítulo, Kardec nos traz algumas justificativas para esse temor. O temor da morte é uma consequência do instinto de conservação. Entre os povos primitivos que não tinham esclarecimento da vida futura, o futuro era apenas uma intuição, e os seres não queriam deixar prematuramente a vida terrestre. O materialismo. O temor da morte prende-se à insuficiência de noções sobre a vida futura, mas denota a necessidade de viver, e o medo que a destruição do corpo seja o fim de tudo. O apego ao exterior, vendo a vida restrita ao corpo, quando o homem percebe a deterioração desse corpo, se desespera. Há ainda a forma como é apresentada a vida futura por algumas crenças. Então, algumas crenças, apesar de acreditarem nessa vida futura, transmitem essa imagem de uma forma que não dá uma tranquilidade, né, àquelas pessoas que creem. Então, os ensinamentos dados desde a infância por alguma das religiões não é muito consolador para nós, né, seres ainda imperfeitos. De um lado, condenados a penas eternas entre torturas e chamas do inferno, sem esperanças de alívio ou piedade, e onde o arrependimento de nada vale. De outro, almas sofredoras no purgatório, aguardando a intercessão dos vivos através das orações, mas sem buscar mérito algum para progredir. E por fim, acima destes, as almas puras, que passam toda a eternidade em contemplação, sem nenhuma utilidade para si nem para os outros seres. Como nós, no atual estado evolutivo que nos encontramos, não podemos nos considerar almas puras, qual o nosso desespero e nossa angústia pela dúvida do nosso destino após a morte? Para onde iremos? Para o purgatório ou para o inferno? Os dogmas. Para diminuir então essa angústia, as próprias religiões oferecem práticas exteriores visando alcançarmos um bom lugar no paraíso, sem nenhum mérito por nossas próprias ações. Se oferece o batismo como forma de salvar as almas, e aqueles que não são batizados estão destinados a ir para o inferno. Assegura-se um lugar no céu através da aquisição de objetos, fórmulas
ou comprando até mesmo com dinheiro, sem nenhuma relação com a nossa transformação íntima ou a prática do bem. As próprias cerimônias, né? Em muitas culturas, o momento da morte é cercado de cerimônias tristes, valorizando mais a destruição do corpo do que a liberdade da alma. Os encarnados que participam dessas cerimônias lamentam os gozos terrestres que o ser não pôde desfrutar no lugar de exaltar o que de bom construiu nesse período de aprendizado. A comunicabilidade entre os espíritos. As religiões que não acreditam na comunicabilidade entre os encarnados e desencarnados acreditam que após a morte toda relação está rompida para sempre, sendo a separação eterna. Por isso, muitas vezes prefere se ver perto de si os entes sofrendo do que se consolar com a partida para a pátria espiritual. No item 10 deste mesmo capítulo, temos a explicação do porquê os espíritas não têm medo da morte. Como a vida futura não é uma hipótese, mas uma certeza, como sabemos que o mundo corporal e o mundo espiritual estão em estreitas relações, como sabemos da possibilidade do intercâmbio entre encarnados e desencarnados, como o mundo espiritual foi descortinado através do relato dos seus próprios habitantes, não temos por que temer a morte. Mas será que realmente não temos medo da morte? Ou pelo menos não temos receio de como essa passagem acontecerá, mesmo sendo espíritas? Será que com os hábitos que temos hoje, com os pensamentos e atitudes que adquirimos ao longo dessa nossa caminhada, já carimbamos mesmo o nosso passaporte para a pátria espiritual? Então, para termos uma passagem tranquila e nos livrarmos definitivamente dos temores, será necessário termos uma experiência terrena baseada nos ensinamentos cristãos, buscando os valores da virtude e do conhecimento. No Livro dos Espíritos, encontramos as respostas do porquê precisamos passar por essa experiência aqui na Terra. Deus impõe aos espíritos as encarnações, com o objetivo de alcançarem a perfeição. Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem através das tribulações da vida, com o objetivo de progredir. Vemos dessa forma que a existência terrena é uma escola, e vamos, através das lições aprendidas nesse educandário, acumulando conhecimentos e evoluindo gradativamente. Na questão 150b, Kardec pergunta se a alma nada leva consigo deste mundo, e os espíritos respondem que leva a lembrança, que pode ser doce ou amarga, conforme o emprego que haja feito da vida. Na questão 159, Kardec pergunta que sensação a alma experimenta no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos. Os espíritos respondem que depende. Se praticou o mal, sentirá vergonha. Se foi justo, sentirá aliviada, pois estará livre de um olhar investigador. Os espíritos esclarecem ainda que os adeptos da doutrina espírita têm uma compreensão melhor desse período de transição, mas o que importa mesmo para diminuir o tempo de perturbação, porque passa o espírito, são a prática do bem e a confiança pura. Os espíritos ainda nos esclarecem que o objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade, que a cada existência o espírito dá um passo na estrada do progresso e que quanto melhor aproveitarmos cada existência, menor será o número de reencarnações que precisaremos para atingir a perfeição. Deus nos dá essa oportunidade de estarmos aqui na Terra com o objetivo de progredir. Antes de reencarnar, traçamos os nossos objetivos. Se ao longo da nossa vida agimos de acordo com esse planejamento, buscamos nos melhorar através da prática do bem e da caridade, ao retornarmos teremos o sentimento de dever cumprido. Mas se desprezarmos essa chance e usarmos o nosso tempo na realização dos gozos terrestres, sentiremos arrependimento no retorno. Peço permissão a vocês para ler um trecho de 2 textos que nos esclarecem bem sobre esse tema que refletimos hoje. Um é um trechinho do próprio texto base usado para a reflexão, chamado Passaporte, que nos diz o seguinte:
Se fazemos da reencarnação uma estação de férias, marcada pelo acomodamento e pela indiferença. Se concebemos como um cassino para irresponsável jogo de emoções. Se pretendemos um céu artificial sustentado por vícios e paixões. Se cultivamos bem-estar e segurança no solo enganoso dos interesses imediatistas, alienados dos objetivos da existência, fatalmente sentiremos medo de morrer. Afinal, tudo isso ficará para trás. E algo nos diz que nos será cobrado o comprometimento da vida e o despreparo para a morte. O outro trechinho que eu gostaria de ler está contido no livro Meditações Diárias, onde Emmanuel nos diz o seguinte: aprende a pensar em termos de eternidade para que o internato no corpo físico não te empane a visão da vida. Não te esqueças, porém, de que a morte se incumbirá de interromper-te o usufruto das regalias humanas, na aferição dos valores ou dos prejuízos que hajas angariado em favor ou desfavor de ti próprio, a fim de que não percas a necessária renovação para o grande amanhã. Recebe a aflição e a dificuldade, aliviando as aflições e as dificuldades alheias. Pede auxílio, auxiliando. Roga o socorro do céu, socorrendo aos que te rodeiam na terra, porque entre os panos do berço e do túmulo desfrutas simplesmente um dia curto no tempo ilimitado, dentro da vida imperecível, baseada na justiça perfeita e no amor sem fim. No livro Céu e Inferno, há o relato de mensagens enviadas em reuniões mediúnicas de espíritos felizes e espíritos sofredores. Eu gostaria de ler aqui também para vocês dois relatos, né? Um de um espírito feliz, que após o desencarne enviou uma mensagem numa reunião mediúnica, e outro de um espírito sofredor, para a gente perceber a diferença entre elas. O primeiro relato é de um médico, Dr. Demeure. Era um médico homeopata muito distinto. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis. Nenhuma fadiga sentia quando se tratava de ir cuidar de pobres enfermos. Desencarnou no dia 25 de janeiro de 1865. E ele disse na sua comunicação: "Oh, quanto sou feliz! Não sou mais velho nem enfermo. O meu corpo não é senão um disfarce imposto. Sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos. Sou leve como o pássaro que atravessa o horizonte do vosso céu nebuloso. E eu admiro, eu contemplo, eu bendigo, eu amo e me inclino diante da grandeza, da sabedoria, da ciência do nosso Criador, diante das maravilhas que me cercam." O segundo relato é de Auguste Michel, falecido em março de 1863. Era um moço rico, boêmio, gozava largamente e exclusivamente da vida material. Era querido pelos companheiros de prazer e procurado pelas qualidades de homem no mundo. Sem ter feito mal, não fizeram bem. Diz ele: estou apenas desligado do meu corpo. Também posso dificilmente vos falar. A terrível queda que fez meu corpo morrer coloca o meu espírito numa grande perturbação. Estou inquieto pelo que vou ser, e essa incerteza é cruel. O horrível sofrimento que meu corpo sofreu nada é em comparação com a perturbação em que estou. Orai para que Deus me perdoe. Vemos nesses dois casos a diferença em que esses dois espíritos se encontram após o desencarne, fruto do que fizeram durante a vida. Esses dois textos e esses dois relatos nos trazem um aprendizado que, para não termos receio da morte ou das lembranças da nossa existência ao chegarmos na pátria espiritual, precisamos aproveitar a nossa estadia da forma mais proveitosa possível, buscando nossa transformação interior, corrigindo nossas imperfeições, acumulando virtudes, praticando a caridade e buscando sempre fazer o bem. Não podemos desperdiçar mais o nosso tempo com os gozos materiais em detrimento da aquisição dos bens espirituais.
Dessa forma, conseguiremos carimbar o nosso passaporte para uma viagem de retorno à pátria espiritual tranquila e serena. Com certeza, isso é o que todos nós desejamos. Nesse momento, meus irmãos, vamos então agradecer ao nosso querido amado e Mestre Jesus, que nos abençoe, nos dê força e coragem para superar as adversidades da vida, vencer a nós mesmos, buscar nosso aperfeiçoamento moral, dessa experiência que Deus nos ofereceu. Pedimos ao Pai que abençoe todos aqueles que sofrem, que passam pelas mais diversas dificuldades, que possam vencê-las com fé e resignação. Que Deus nos conceda uma semana de paz. Fica conosco, Jesus, hoje e por todo sempre. Assim seja.